faz menção a esse ano que nós estamos vivendo e quero documentar isso daqui para essa nossa descendência no futuro. Então eu quero hoje dar continuidade ao que nós falamos ontem, dando um passo para o entendimento da parábola das 10 virgens. E eu vou pontuar situações dentro dessa parábola, não em ordem cronológica, nem em ordem de entendimento. E vou insistir nisso, nós vamos trabalhar essa palavra e vamos deixar ela oculta no nosso canal no YouTube, para que a nossa geração, em algum momento, possa acessar e ver o que nós estamos trabalhando aqui nessa sindemia global, para que o Senhor possa os direcionar para a honra e a glória do nome dele. Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 25. Mateus 25. Crônicas é só o nome que eu dei para isso aqui. Depois você vai lá e vê. Ok, pessoal. Não, mãe, é 2,5. Tá Mateus 25. Achou o céu? A Júlia já está recebendo, porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dorme. Né, Dara? Eu sei, mas é que Deus entrega para ela enquanto ela dorme. Então ela já foi dormir. Vocês vão orar, ela dorme e ela recebe primeiro que a gente. Eita, quase lá. Eita, que dificuldade. Deixa só tem um dia. Eu tô pegando no cafezinho. Chegaram? Chegaram. Vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram loucas ou prudentes, dependendo da sua versão. Perdão, 5 delas eram prudentes e 5 loucas ou nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amém. Então, a minha escolha para a gente poder trabalhar hoje é o significado dessas lâmpadas. Então, o que o texto diz? Que existiam um número total de 10. Essas 10 têm qualidades. E essas 10 carregam lâmpadas consigo. Vocês vão querer ler o texto ou eu só leio para a gente poder ganhar tempo e depois trabalha ele melhor? Vocês podem só ler, fica melhor?
Eu vou ler e passo as passagens depois. Vamos lá. As lâmpadas. Significa descendência. 1 de Reis, capítulo 11, versículo 12, está escrito assim: Todavia, nos teus dias não o farei, por amor a Davi, teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Em 1 de Reis, capítulo 11, 36, tem uma outra sentença. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o seu nome. 2 de Reis, capítulo 8, versículo 19, sequência desse contexto. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor a Davi, seu servo, como lhe havia falado, que lhe daria para sempre uma lâmpada entre os seus filhos. A seus filhos. E aí nós temos o iluminar disso. Então você presta atenção que Davi está representando uma espécie de lâmpada e a luz chega. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, a gente lê assim: Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a lâmpada, em contextos bíblicos, em alguns contextos, está falando sobre descendência. Um outro fator muito conhecido é que a lâmpada também faz uma referência de um significado simbólico sobre a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, está escrito o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Provérbios, capítulo número 6, versículo 23, a gente também lê da seguinte forma: Porque o mandamento é lâmpada. O mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Eu vou repetir esse versículo, Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. A lâmpada também significa uma palavra de profecia. Preste bem atenção. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, está escrito assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Apocalipse capítulo 22, versículo 16, também se lê assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Qual? 8:12, que é o mesmo versículo que eu usei anteriormente, que o final dele vai dizer: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A lâmpada também significa o testemunho do cristão. Meu Pai amado. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Provérbios capítulo 4, versículo 18, está escrito assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito. E capítulo 5 de Efésios, versículo 8, porque no outro tempo éreis trevas. Preste bem atenção nesse texto, que ele não está dizendo que estávamos em trevas. Ele está afirmando que nós éramos trevas. Mas agora sois luz no Senhor.
Nós éramos trevas, mas agora somos luz, mas nós só somos luz porque estamos no Senhor. Saiu dele, esqueceu. Andai como os filhos da luz. Lâmpada, essa lâmpada também significa espírito humano. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Nós lemos isso em Provérbios, capítulo 20, versículo 27. E também em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 13, está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então o começo desse versículo está dizendo que dentro dessa capacidade de sermos lâmpada que representa o espírito humano, Deus quer entregar coisas das quais nenhum outro ser humano recebeu. E isso é apenas uma realidade de uma manifestação de um amor. Não recebeu. Então, o que a Cristiane tem pregado, tem falado, e que tem sido inédito aos nossos ouvidos, nada mais é do que o cumprimento dessa verdade. O que a Gleice tem ministrado e que Deus tem dado com generosidade para ela, nada mais tem sido do que o cumprimento dessa verdade. Seguindo o versículo: mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque quais dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. E então preste bem atenção. A lâmpada carrega em si uma função dupla. Qual é a função dupla? Quais são as funções duplas que a lâmpada carrega? A primeira função, armazenar azeite. Só que uma lâmpada armazenando azeite e não tendo luz, ela não passa de uma vasilha qualquer. Ela só vai ser identificada em realidade pelo exercício da sua função quando ela começa a iluminar. Por isso que o texto de Mateus insiste em dizer que nós somos a luz. Só que nós não temos luz, nós somos apenas um receptáculo para essa luz. Nós precisamos do Espírito e que esse Espírito se manifeste em nós para poder gerar essa iluminação de alguma forma. Então, olha como foi que nós começamos essa conversa ontem. As noivas estão às 10, cada uma com a sua lâmpada, e cada uma delas, dentro das suas lâmpadas, tinham azeite. De propósito, o noivo tarda. Tinha um horário acordado para esse noivo chegar, e o propósito do atraso desse noivo é justamente isso: fazer com que haja uma separação dessas noivas. Porque muitos de nós estamos trabalhando somente para as coisas momentâneas a quais o nosso olhar consegue alcançar. Nós não conseguimos caminhar numa realidade de um porvir de Deus. O Senhor está falando que vai fazer coisas na minha vida, e tem muitas das coisas que o Senhor está fazendo na minha vida que só vai manifestar na Sara. Mas aí eu quero parar essa realidade de descendência em mim e não permito que alcance a Sara quando ela tiver com 30 anos de idade. O Senhor está nos instruindo em coisas para que o Samuel possa lidar e viver quando ele tiver com 40 anos de idade. Então, por isso que a lâmpada vem também significar essa realidade de descendência, por exemplo. Então, o Senhor separa isso. Quando ele faz essa separação através desse suposto atraso, 5 dessas noivas, elas precisam sair. E aí nós vamos entrar dentro desse contexto depois. Porque as outras noivas, 5 que ficaram, que são prudentes, elas falam para as nécias que aquele azeite pode ser comprado. Existe um lugar
onde vende esse azeite aos quais nós podemos iluminar. E esse azeite não se compra com dinheiro. Nós temos duas referências bíblicas que nós vamos tocar no assunto dela em algum momento, que alguns homens estavam cheios do Espírito Santo e as pessoas chegaram para poder comprar aquele poder com dinheiro e não deram certo. Então nós precisamos entrar no entendimento da palavra para saber como é que nós vamos comprar o azeite que nós precisamos para essa lâmpada aqui, para a gente poder andar essa jornada do agora e para ter azeite reserva, que se eu não precisar usar, a minha descendência pode alcançar. Que se eu não tiver mais necessidade de iluminar na cidade alta a qual Deus me colocou, me construiu, me constituiu, a minha descendência possa usar, possa alcançar. Então, essa lâmpada, ela também está se manifestando como uma realidade de que ela é palavra. Ela é uma lâmpada, só que essa lâmpada sozinha ela não vai iluminar. Essa palavra sozinha, dentro do receptáculo que nós somos, se não tiver a ação do Espírito, ela não vai ter condições de agir, ela não vai ter condições de gerar luminosidade, que é a luz do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo. Entendemos aqui? Todos nós somos lâmpadas. Todos nós somos lâmpadas. Com as sujeiras que temos, com os pecados que temos, com as coisas que não foram confessadas, com as amarras que nós temos no nosso passado, com os medos e inseguranças que nós temos no nosso futuro, com as fugas, com as desculpas, todos nós somos lâmpadas. E todos nós temos essas múltiplas funções como lâmpadas. Nós temos um espírito humano, nós temos um testemunho, nós temos uma realidade e um contexto muito forte de palavra, nós temos uma obrigatoriedade de manifestarmos testemunho. Todos nós somos lâmpada. Todos nós temos uma medida, pouca, razoável, média, do azeite que precisa ter dentro, que é um simbolismo extraordinário do Espírito Santo. Ei, a medida de Deus, na sua generosidade, é transbordar. Só vai começar a ser medida de Deus quando transborda. Porque se chegar na linha do máximo da vasilha que eu sou, ainda continua sendo humano. A medida tem que ser dobrada, recalcada e sacudida. Ela tem que balançar, tem que sair para fora de quem eu sou. Então, o máximo de espírito que você já viveu na sua história não chega perto do mínimo que Deus tem para poder depositar em mim e em você como receptáculo de quem Ele é. E entenda isso. Em determinado momento vai aparecer uma separação. E a separação ela é perfeita. Porque todas as mulheres são noivas. E são noivas do esposo que está indo ao encontro das 10 e não das 5. E todas as 10 estavam se sentindo preparadas. Até o momento que o noivo resolveu diminuir o passo. E aí o Salmo faz muito sentido. Esperei com paciência no. E quem espera no ilumina. E quem espera no clareia. E quem espera no reverbera. E quem espera no tem som. Quem espera no tem voz. Quem espera no tem conselho. Quem espera no tem palavra de sabedoria. E é quando a lâmpada, o iluminar, está começando a ser abafado, porque o azeite está começando a chegar num ponto que se finda, ela não precisa sair de um lugar para poder voltar atrás, para poder pegar azeite, para poder voltar. Porque a medida de quem tem aqui o pouco, para poder voltar atrás, é só para chegar lá, para poder voltar até a porta. Por que eu não entro da porta para dentro? Porque se fechou a porta. Por que se fechou a porta? Porque com certeza o azeite não tem capacidade de chegar da porta para dentro. O que elas têm talvez seja a mesma quantidade que as outras foram buscar. Mas daqui para onde ela precisa ir, o azeite leva. Ei, a palavra final de Jesus foi: eu não vos conheço. Está escuro demais para eu saber quem é que está do lado de fora da porta. Então, você tem uma distância. O azeite que está aqui agora, em todos nós,
é muito pouco. Se a gente tiver reserva, nós temos condições de ir além. Se nós não tivermos reserva, a gente vai ter que fazer uma jornada de regressão para poder buscar azeite em algum lugar. Só que o azeite que a gente busca lá só vai trazer a gente até aqui. Não tem um passo do hoje para frente, não tem um passo do hoje para amanhã. Se eu voltar atrás para poder buscar, o fato é que eu vou conseguir. Só que o que eu buscar lá atrás só vai me trazer de novo até aqui. E quando chegar aqui, ele vai apagar. E a voz que eu vou ouvir de lá é: eu não te conheço. Não sei quem você é. Escureceu demais daí que não tenho condições de ver o que está acontecendo do lado de lá da porta. Seja uma lâmpada preparada, seja uma lâmpada limpa, seja uma lâmpada perfeita, seja uma lâmpada armazenadora, seja uma lâmpada como foi a Arca de Noé, que tenha uma fresta apenas para o lado de cima para poder iluminar para o alto, que iluminação para baixo também não resolve. Seja uma lâmpada que possa ser sim depositada muito do Espírito. Ótimo, você é essa lâmpada. Só que o fato de você ser lâmpada não te exime de você ter um outro ambiente, um outro lugar, que essa parábola não revela aonde é que está a outra parte do azeite que ela estava guardando para poder usar no porvir. Capacite os seus, capacite as nossas crianças, e desde já para serem lâmpadas. E se a reserva que você conseguir, você não precisar usar, aleluia, que você não precise dar a palavra que essas mulheres receberam. Eu não vou te dar porque eu preciso para poder entrar. Eu vou te dar porque aqui eu tenho, dá para eu entrar e dá para te ajudar e ir comigo para junto. Então não pare essa jornada de construir no Espírito, essa capacidade espiritual prensativa de quem produz azeite, é no esmagar, é no choro, é na dor. Você imagina como é que é um caroço da azeitona sendo prensado para ele poder entregar o que está oculto, o que está lá dentro. Então essa produção do Espírito não vai ser uma coisa fácil que a gente vai conquistar com essa vidinha acomodada, sem vergonha, michuruca, como as meninas gostam de dizer que nós temos, que a nossa oração tem hora marcada para começar, e se passar de 2 minutos do tempo que nós determinamos, a gente já começa a achar ruim, que a gente não quer se movimentar, a gente só quer fazer as coisas para Deus dentro da realidade do nosso conforto. Isso nem azeites gera. Talvez a nódoa que está na prensa que foi do azeite prensado num tempo atrás. Então seja lâmpada, seja uma lâmpada capacitada, seja uma lâmpada com a capacidade de armazenamento espetacular e sobrenatural. Tenha essa função múltipla da lâmpada. Armazene, mas se permita iluminar, se permita direcionar pela palavra, e a palavra só ilumina caminhos. Repita isso com você mesmo, a palavra só vai iluminar caminhos. Não pense que você vai trilhar caminhos de trevas, caminhos desonestos, caminhos de desonras, achar que a palavra vai estar te guiando para lá. A palavra só ilumina o caminho. Seja essa lâmpada capacitada, mas entenda isso, não permita parar em você. Repousa sobre nós, adultos, a responsabilidade de transferir hoje, até o que nós não temos para a nossa descendência. Por isso é importante a oração que nós fizemos ontem. Aprenda a declarar sobre os filhos, e no meu caso com Dislene, sobre os nossos netos, e construir pelo poder da fé, da oração e da palavra, um futuro condizente com aquilo que Deus quer para a vida dessas crianças. Nenhum deles precisa passar pelos horrores que nós passamos, nenhum deles precisa passar pelas dores, precisa sentir os problemas, uma tonelada de fatores dos quais nós vivemos. A linha bíblica eu e Dislene estamos engateando, os adultos de hoje estão andando, os nossos netos vão correr, e a geração que vai vir dele já vai chegar voando para a honra e para a glória de Cristo Jesus. O texto é o mesmo de ontem. Eu não vou fazer repetição do texto, porque eu quero tocar
com muita particularidade sobre a essência do Espírito Santo. Então hoje é 3 de novembro de 2020. Numa das passagens, as mulheres, as noivas, que são prudentes, pedem para que as nécias vá comprar azeite. E ela sai para poder comprar e volta. Só que esse tempo de compra, a nossa mente apequenada e pecaminosa, ela vai entender como se ela tivesse ido em uma vendinha para poder comprar esse azeite, como se ela tivesse ido em algum vendedor que estivesse ali perto para poder comprar, mas está um pouco além. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 17. Atos 8, 17. 8. Atos 8, Vem. 17. Ai, meu dinheiro. Atos 8, 17 para Jujuba. Eita, cheia da grana essa Bíblia sua, hein? Não, a minha Bíblia. Você me deu o dinheiro pra mim. Atos 8, 17 para Dara. De nada. Preste bem atenção. Você não... Nós recebemos o Espírito Santo pela imposição das mãos. Eu não sei. Então, Atos 8, 17 está escrito assim: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. No 9, 17, é só você virar a folha, dependendo de como está a colocação na tua vida, é só virar a folha, meninas. 9, 17 está escrito assim: e Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 19, do 5 ao 6 também. Atos 19, ao 5, ao 6. Preste bem atenção que Ananias não falou que Paulo estava cheio. Ele disse: seja cheio. Tem uma tarefa a ser realizada ali ainda. Atos 19. Atos. Agora. Atos 19, 5 ao 6, certo? 19, achou? Você lê isso, né? 19, 5 ao 6. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs a mão sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. E então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Amém. Então, a imposição das mãos, ela nos concede esse recebimento do Espírito Santo. Mas essa capacidade de transbordar, como na parábola, de ter reserva, é uma tarefa, e se encher dessa realidade é uma tarefa pessoal e individual de cada um. Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. Efésios 5. Tony, você fala. Pode ler daí, quem achou aí, Ítalo, Cristiane. E também Sara. E Miguel. E não vos embriagueis com qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Então ele está nos concedendo, primeiro, um batismo no Espírito. Essa realidade ela é transferida com a imposição de mãos e pela oração. Mas você ser cheio do Espírito Santo é uma tarefa sua, pessoal. E a Bíblia aponta algumas coisas que, como no texto que nós lemos de Mateus, capítulo 25, na parábola das 10 virgens, que elas precisam ser compradas. Preste bem atenção nisso. Abre teu entendimento em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo de 9 a 11. Segunda de Coríntios, capítulo 4, versículo de 9 a 11.
11. Versículo 19 a 11. Acharam? Versículo 19 a 11. Ajuda. Deixa, eu vou ler do versículo 1 para mostrar que sou eu mesmo que estou falando e a gente conseguir entender um pouco mais. A partir do versículo 1 está escrito assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com a astutícia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu vou repetir isso. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barros, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vinda de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, que está escrito: crie, por isso falei. Preste bem atenção. Crie, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso, que é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentamos-nos nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então esse capítulo está nos induzindo, está nos aconselhando, está nos direcionando a aprender a comprar de Deus esse dom, esse talento, essa capacidade, esse poder para ministrar o Evangelho de Deus. Está nos direcionando a essa realidade, não é apenas pregar, não é apenas você pegar um versículo, fazer um estudo e falar dele. Isso é oratórica romana, isso é entendimento grego, isso faz parte de ciências. Mas Paulo está nos recomendando hermenêutica, dialética e por aí vai. Está nos ensinando que para a gente falar desse evangelho poderoso, ele vai ser depositado em vasos de barro. E nós precisamos aprender a comprar de Deus o poder para poder ministrar esse evangelho com o poder dele.
Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Acha pra mim. Ah, já estava bem pertinho. Tava. Aí, ó. Cadê o meu? O meu, eu já tô. É 2 e 3. Aqui, nessa outra folha aqui. Vira a folha. Assim, ó. Alguém achou aí? Assim? Isso. Alguém achou? Quem chegou? Chegaram. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Preste bem atenção. O Senhor quer enriquecer-nos. E para que nós sejamos ricos aqui nessa terra, nós precisamos comprar dele ouro. E o ouro que ele tem para poder nos vender foi passado por fogo. Agora você imagina, quando Nadab e Abiú foi apresentar aquele fogo estranho, houve um fogo que veio do céu para poder encontrar com o fogo de Nadab e Abiú. E o encontro lá não foi bom. Imagina eu e o Ítalo recebendo esse ouro que saiu desse fogo purificador de Deus, com essa vidinha medíocre que nós levamos aqui, mais ou menos. O que vai ser o encontro dessa carne mortificada que nós temos, guardando esse esconderijo de pecado que nós somos, esse casulo de impostor que nós somos, recebendo esse ouro que saiu da fornalha purificadora de Deus. Como é que vai ser? Então, para que nós enriqueçamos. Outra coisa que ele está pedindo que a gente compre dele. Roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que veja. Então o Senhor está aqui nos aconselhando a comprar dele o colírio, a comprar dele as vestimentas e a comprar dele o colírio, para que tanto o nosso olhar, quanto o nosso vestir, quanto as nossas riquezas sejam compatíveis em nós, exatamente como Cristo é. Agora o ponto mais crucial de tudo isso. Provérbios capítulo 23, não abra Provérbios, abra Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 18, e eu vou ler o Provérbios. Tiago 3, 13 a 18. 13, Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18. Pode ser pra mim, não. De Apocalipse. Pode ser pra mim, não. Sim, filha. Ah, vovó, só virar a folha? Que amor. Já? Tiago 13 ou 3? Mãe, tu não sabe não. Aqui é Thiago, mãe. Mãe, agora tu vai se chorar na cozinha. A porta está fechada? Eu fechei. Depois a gente vai dar É. uma lição. É Tiago 3, 13 ao 18, certo? Isso. Por aí. Você vai fazer o quê? Eduardo, que tu fechou a porta. Senta. Todos chegaram? Então vamos lá. Eu vou ler aqui o Provérbios, capítulo 23, versículo 23, e já vou saltar para isso daí. Versículo 23 de Provérbios 23 está escrito assim: compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Vamos lá. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Esse versículo está dizendo que você pode comprar a verdade, a sabedoria, a instrução e o entendimento. Eu vou falar tão somente de forma bem superficial sobre a sabedoria, que é exatamente esse texto de Tiago, capítulo 3, que eu pedi para que a gente abrisse. Vamos lá. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão, de sabedoria.
Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em seu coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do, mas é Terrena e animal e... diabólica. Preste bem atenção. Essa não é a sabedoria que vem do alto, ela é terrena, animal e diabólica. Podia colocar até sagaz, né? Agora preste bem atenção. E ele não está dizendo que não existe sabedoria nessa terra. Ele está afirmando que tem, que dentro dessa terra tem uma sabedoria, só que ela é terrena. Ela é produto da terra. O produto da terra tem como origem o pecado. Porque se não fosse dessa forma, não precisaria usar o termo aqui, uma sabedoria que vem do alto. Porque o Éden foi selado e o Cristo teve que vir. Então toda a produção de sabedoria que tem nessa terra, os melhores filósofos, os maiores pensadores, só tem essa definição bíblica para eles. Ela é terrena. Segundo ponto, ela é animal. Alguém me dá um exemplo de sabedoria animal? Bicho. Bicho. Ela é impulsiva. A sabedoria animal, o animal só responde aos seus desejos, só responde aos seus instintos, só responde à irracionalidade que ele tem. Por que esse texto aqui é de fundamental importância para a gente entender a parábola? Porque o texto vai dizer que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Então quem é louco? Louco é todo aquele que caminha segundo o seu próprio entendimento. Um animal, um cachorro, anda exatamente segundo o seu próprio entendimento. Esse é o tipo de sabedoria animal. O diabólico a gente não precisa falar. Então o que o texto está dizendo? Que o inimigo das nossas almas tem oferecido sabedoria para muita gente na face da terra. Pasme o que eu vou dizer agora. Existem muitas pessoas que a gente pode até admira pregando, e a pregação deles está baseada em cima desse tipo de sabedoria. Vamos lá, na sequência. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então o que o texto está dizendo? Sabedoria é comprada. Sabedoria é comprada. O colírio dos olhos que nós precisamos é comprado. As riquezas que nós queremos do alto é comprado. As vestes que nós precisamos é comprado. O fato é que não se compra essas coisas com dinheiro. Atos capítulo 8, versículo 14 e 20. 14 a 20. É 14 a 20. Tá bom, obrigado. É aqui, vô. Isso. É aqui, ó. Ah, não, é só aqui, ó. 14. Não, é aqui mesmo. Não, é aqui, aqui, Atos ó. 8. Como nós estamos com tempo e sem pressa, eu vou ler do 1 de novo. Vamos lá. E também Saulo consentiu com a morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E alguns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por todas as partes, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo.
e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos dos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Por que as nossas pregações hoje não conseguem atingir isso daqui? Porque nós não estamos dotados do poder de Deus para que seja manifesto através da nossa pregação. Nós queremos pregar segundo a retórica humana, segundo a sabedoria humana, nunca segundo o poder de Deus. Segundo cegueira humana. Cegueira humana. Então a gente prefere dar validade ao nosso rascunho, dar validade ao nosso estudo, do que ouvir a palavra de Deus para aquele momento, do que expressar o que Deus quer exatamente naquele momento. Vamos lá, versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Virtude aqui, dependendo da versão que você tiver, vai estar poder. Então, esse Simão mágico era a representação do poder de Deus naquela cidade, pela ilusão que ele fazia ali. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, preste bem atenção nisso. Eu vou bater na tecla nisso o resto da minha vida. No começo, a pregação de Filipe era uma pregação de salvação. Nós não lemos isso aqui em cima? Olha, pregava a Cristo. No versículo 5, ele está pregando a Cristo. Mas no versículo 12, a pregação de Filipe muda. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, então a pessoa que recebeu a salvação, ela não precisa mais desse assunto, ele precisa mudar o comportamento, porque a história agora diz respeito ao reino. E do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens quanto mulheres. E creu até o próprio Simão, e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais das grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Alcança. Você compra, como em outras versões. Mas o preço que você vai pagar por esse dom, por essa habilidade, por essa transferência, não diz respeito com o dinheiro. No versículo 21, encerra isso de uma forma triunfal. Tu não tem parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aqui eu quero terminar. Aquelas mulheres saíram para poder comprar. E aí você vai descobrir que a compra não se dá com dinheiro. Esse coração daquelas mulheres que estavam ali, que eram noivas, que estavam esperando a volta, o retorno, a vinda desse noivo para poder adentrar ao reino, continuava sendo um coração medíocre, continuava sendo mulheres que viam, mas que não tinham usado o colírio de Deus, que tinham riquezas para poder comprar, mas que não receberam de Deus, que tinham vestes, mas não foram as vestes de Deus. Não tinham reserva sobre si, porque não tinham acesso a Deus para poder ter. Então, eu pedi para a gente poder fazer essa oração ao término com esse propósito, para que a gente possa receber do Espírito Santo
ativar o Espírito Santo na nossa casa, na nossa família, nas nossas crianças, e com as nossas mãos levantadas, administrar o Espírito Santo em focos específicos da nossa nação. Isso é uma tarefa que até a Sara, com a pouca idade que ela tem, ela pode fazer. Só tem um detalhe: a Gleice não vai conseguir comprar azeite para a reserva da Cristiane. É a Gleice que vai ter que fazer. Preste bem atenção na fala de Pedro, perdão. Você não tem um coração reto. Então a primeira coisa que precisa ser tratada para a gente buscar essa essência nele é esse coração. Nós não vamos conseguir uma sobreexcelente medida do Espírito Santo de Deus em nós com essa medida pouca de devocional que nós fazemos. Nós não vamos conseguir uma medida extraordinária do Espírito Santo em nós, ao ponto de transbordar, ao ponto de nos levar a uma jornada muito além, com esse pouco que nós estamos oferecendo a Deus. Nós não entregamos renúncia, o nosso coração ainda é um coração de pedra, os nossos lábios ainda mentem, as nossas vestes estão sujas, estão estão revelando as nossas vergonhas. E nós precisamos trocar tudo isso. E nós precisamos aprender a comprar isso de Deus. Nós precisamos melhorar o nosso tempo de oração, e melhorando o nosso tempo de oração, aumentar o nosso tempo de oração. Nós precisamos aperfeiçoar a obra que nós estamos fazendo, que não é nossa, é para Deus, e colocar nela amor, colocar nela fé, transferir o Espírito Santo através de tudo que nós estamos fazendo para com Deus. Nós precisamos verdadeiramente aprender a amar o nosso próximo, nós precisamos aprender a ter responsabilidade para com a palavra. São essas uma das poucas coisas que nós podemos falar agora que diz respeito a essa compra dessas coisas preciosas que nós precisamos e podemos fazer. E a minha palavra hoje, nesse dia, é comprai. Você vai ter que pagar um preço por isso que você quer de Deus. Se você quer continuar pregando dessa forma teológica, cara, é um dever e uma tarefa que você tem. Mas se você quiser pregar com poder e dominado pelo Espírito Santo, vai requerer de você um preço. Vai requerer de você uma subida a mais no monte. Vai requerer de você mais 2 minutos de jejum, além desse que você está fazendo. Vai requerer de você 2 minutos mais de oração, além desse que você está fazendo. Vai requerer um pouco mais de investimento no que diz respeito às suas ofertas, além do que você está fazendo. Você pode continuar pregando do jeito que você está, ou se você quiser melhorar, se alinha no Espírito Santo. É uma tarefa sua, é um dever seu querer os recursos e os tesouros dessa terra. Mas se você quiser o ouro purificado que Deus tem para poder te entregar, e entenda que o versículo está dizendo que ele está manifestando o desejo. Ei, comprai de mim. Vem aqui, eu quero te dar, vem aqui. É ele que está convidando você para isso. Se você quer as vestes, se você quer o ouro, vá lá. Enchei-vos do Espírito Santo. Paulo, enchei-vos do Espírito Santo. Eu, Ananias, posso transferir, mas a responsabilidade de encher, de transbordar, é uma tarefa sua. Então, que cada um de nós, hoje, para a honra e glória de Cristo Jesus, nós possamos administrar em oração o Espírito Santo uns aos outros. E a partir de hoje, assumirmos a responsabilidade de, no Espírito, como as 10 prudentes, termos reservas em todos os momentos da nossa vida, da nossa jornada, da nossa história, do nosso ministério, para nós, para os nossos e para todos quantos precisar. Amém? Vamos lá. Hoje é 4. Nós vamos continuar trabalhando essa parábola das 10 virgens. Vai ligar lá? Vai ligar? Vamos continuar trabalhando a parábola das 10 virgens. Então vamos lá. Nós vamos dar continuidade nessa sequência, falando ainda sobre as 10 virgens. Para quem está fácil, que nós estamos com o texto na tela. E hoje eu quero usar essa parte que está distinguindo 5 como prudentes e 5 como loucas, que está em Mateus capítulo 25, versículo 2. Leia isso, Ana. Na Bíblia? Não, cara, pode ler aí. Clica em cima, filho.
Não, cara, o texto é esse de cima. O texto em cima, isso, é só você ler. Era prudente e 5 loucas. Então vamos lá. O texto está trazendo a identidade dessas 10 virgens. Então 5 delas têm uma identidade prudência. E 5 delas têm na sua identidade loucas. As virgens estavam todas esperando o noivo. E o noivo veio para buscar as virgens, de modo que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. O atraso do noivo tem um propósito. Tá ouvindo direitinho, Se o Miguel? noivo chega no horário que ele tinha estabelecido, ou que elas pensavam que ele iam chegar, as loucas entrariam naquilo que o texto diz que é o reino. Como se fosse prudente, né? Então, são Sem crentes? ser. São crentes, todas têm Bíblia, todas estão em congregação, todas dão dízimo, todas dão oferta, todas batizadas, todas ceiam, mas só quem sabe da loucura, o noivo. O atraso do noivo tem como propósito dividir, separar prudentes das loucas. Louco também é nécio, tolo e imprudente. A gente vê isso em muitos versículos. Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículos 25 e 27. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a queda. Preste bem atenção o que o texto de Mateus... Miguel e Sara. Miguel e Você Sara. tem que repetir para Miguel saber. Miguel e Sara. Acompanha só ouvindo. Ouve. Deixa a Bíblia de lado um pouquinho e só ouve. Porque vocês estão perdendo muita informação enquanto vocês procuram. procurando. Isso. Ok? Então segura o celular, ouve com atenção, entendeu? E tenta entender. Então vamos lá. O que o texto de Mateus está nos trazendo? É que houve uma orientação. Construa a casa de tal modo. Aquele que construiu a casa de tal modo, veio uma torrente, bateu contra aquela casa e ela estava firme. Porém, o louco, o insensato aqui no texto, construiu a casa fora do padrão estabelecido, fora da orientação, fora da instrução que ele recebeu, e essa casa veio abaixo. Então vamos lá. Ser nécio é andar segundo o seu próprio entendimento. Eu coloquei esse texto de Ezequiel 13, versículo 3, de propósito para chamar a nossa atenção nisso. Quem pode ler? O louco morrerá fora do seu tempo. Ezequiel, capítulo 13, versículo 3. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Ezequiel, capítulo 13, versículo 3. Lá em cima, filho. O Assim texto, diz o isso. Senhor Deus. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, que nada viram. Assim diz o Senhor E Deus, que nada viram. ai dos profetas loucos. Por que esses profetas são loucos? Porque eles seguem o seu próprio espírito, ou o seu próprio entendimento. Eles não caminham dentro de uma realidade de instrução, e que nada viram. Agora preste atenção. O que esses profetas que têm como ofício profetizar, declarar, proclamar, estão anunciando coisas das quais eles não viram? Porque andam segundo o seu entendimento. Vamos lá. O louco morrerá fora do seu tempo. Ei, mentira gospel que tem circulado as igrejas durante muito tempo. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não existe. É porque não leu Hebreus 11 e não sabe que a loucura leva à morte antes do tempo. Vamos lá. Eclesiastes 7,17, quem pode ler? 7. E será que aquele que for, não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerás fora do teu tempo? Isso. E agora Josué. Sara e Miguel, silenciem um pouquinho. Josué capítulo 7, versículo 15. Silêncio. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então, presta atenção. Transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel.
Então não se imaginava que alguém teria a ousadia de fazer algo como Acã fez. Não foi só pegar o anátema. Aquilo os céus reconheceu como uma loucura. E a loucura, isso é, andar segundo o seu próprio entendimento, porque tinha uma orientação. Qual é a orientação? Não é para pegar de nenhum despojo. Ele foi lá e fez o oposto da orientação. E aí, isso se tornou como loucura, e o fim disso nós já sabemos. Agora preste atenção nessa declaração. Preste atenção nisso. Ter azeite reserva. Ei, vocês dois, faz silêncio aí. Sara e Miguel. Eu vou estar gravando aqui. Vamos lá. Ter azeite reserva foi uma instrução dada anteriormente. Vou repetir. Ter azeite reserva foi uma instrução dada anteriormente. O temor do Senhor é o princípio da Sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a... Instrução. Por que elas não tinham azeite reserva? Porque não tinha instrução. Porque não receberam, não caminharam, desprezaram a instrução. A instrução receberam. Elas receberam. Mas Ei, desprezaram. Quiseram caminhar Vo- mais. tal horário, vou estar lá. Levem suas lâmpadas. Leve azeite reserva. Nós lemos ontem. Enchei-vos do Espírito Santo. Não é só ser ministrado pelo Espírito. Você precisa ser cheio dele. Ser cheio dele é uma tarefa sua e não minha. A mim me cabe o ofício de orar, impor as minhas mãos e transferir o Espírito. Encher e ter azeite reserva é uma tarefa sua. E o Senhor permitiu que elas caminhassem nisso. O Senhor instruiu e não foi cobrar delas a instrução. Tem azeite reserva. Uma hora chegou a cobrança sim. Tem azeite reserva. Agora a conta chega, né? Tem azeite reserva. Ele está insistindo o tempo todo pelas escrituras. Tem azeite reserva. E nós não. Até um determinado momento. Então preste bem atenção. Até a porta do reino, o que nós temos, ok. Do reino para dentro, sem reserva não dá. E por que eu não tenho reserva? Porque eu tenho uma instrução, mas não caminho nela. Qualquer um que anda sem a instrução é louco. E o louco tem sentenças. A sentença do louco é ser levado e caminhado à morte. Então vou repetir isso daqui. Ter azeite reserva foi uma instrução dada anteriormente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam tanto a sabedoria quanto a instrução. Foi isso que fez com que 5 dessas virgens não tivessem azeite reserva naquele momento. A loucura tem como fruto a transgressão, a iniquidade que geram a aflição. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, preste bem atenção que a transgressão é apenas uma, iniquidade está no plural, porque um abismo gera. Então, por causa da transgressão e por causa das iniquidades, são identidade. Ser aflito é diferente de estar aflito. Então, os loucos têm a identidade dele tomada por uma loucura, e dentro da identidade da loucura, um negócio chamado aflição. Tomou de conta da identidade deles. O fruto da loucura é contenda. Preste bem atenção que a árvore também é um fruto. A loucura tem um fruto. E esse fruto é a contenda. 2 Timóteo 3:23 está escrito como? E a rejeita. O E fruto rejeita da as- loucura é a contenda. E rejeita as questões loucas e sem instruções, sabendo que produzem contenda. De novo, a questão da instrução está imbuída no versículo. Sem instrução são todas as questões loucas. Isso daqui vai gerar um trem, produz um fruto chamado contenda. A loucura tem uma Herança. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Agora preste bem atenção. A herança é algo que é dado. Por que o versículo está dizendo que essa herança toma? Vamos lá para o filho pródigo? Não precisa nem pensar muito acerca disso. Então ele tomou a herança sobre si e saiu. E você vê a jornada de vergonha que ele caminhou a partir daquele contexto. A loucura é perigosa.
E olha quão danoso e perigoso é. Vamos lá, Provérbios 17, 12. Encontra-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com o louco na sua estultícia. Preste bem atenção. Dá pra você imaginar a cena, e você tá ali no meio do mato, alguém foi lá e roubou os filhotes de uma ursa, e a ursa está procurando quem foi, e de repente essa ursa encontra o Ítalo no meio do mato. E ela resolve entender que foi o Ítalo que roubou os filhotes dela. Encontra o coelho, né? Então o Senhor está dizendo que é muito mais perigoso lidar com esse contexto de loucura e estultícia do que esse posicionamento, essa ilustração que nos é dada. Também em Provérbios, em Salmos, capítulo Essa 17, estultícia 78. que ele fala é sobre o louco na sua própria loucura. A estultícia é a ação, resultado, ou como se fosse o entendimento, a ação da loucura. É o resultado de quem trabalha na loucura. Isso. Miguel tá perto. Fala, Miguel. Volta, às vezes tá ruim o som. Muito. Isso acontece, dá umas falhadas. É assim mesmo, normal. É, assim Miguel, é a mesmo. internet, é a internet. Então vamos lá, Salmo 74, 18. Salmo 74, 18. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Então o louco, ele entra num contexto de perigo, Louco, blasfemo. ele blasfema contra o Senhor. E das coisas muito perigosas que se tem na face da terra, a blasfêmia é Eu uma não delas. lembro muito bem onde foi que eu anotei isso, mas que minha mãe estava lendo o versículo antes, anátema. Eu lembro que a palavra, eu tinha anotado alguma coisa, que ela carrega sobre um tom de maldição. Maldição. Uma continuidade de maldição. Ou seja, para quem caminha na loucura, só vai gerar filhos loucos, Filhos de maldição. filhos de maldição. Entendi. Jeremias capítulo 5, versículo 4 vai dizer que a loucura está fora do caminho. Vamos lá. Eu, porém, disse, devera estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Então por que nós andamos sem um temor para com as coisas de Deus? A loucura nos leva a isso. Nós ouvimos um testemunho aqui em casa, na realidade eu já sabia dele, não tinha contato para a Gislene, que um cidadão pegou o dinheiro do gasofilácio do Senhor para poder usar droga, e o Senhor deu um presente para ele. As mãos dele ficou assim. Ressequida? E ele fala para todo mundo, com a pouca voz que ele tem, eu mexi no que não deveria mexer. Então nós temos essa loucura. A gente não tem um temor para com as coisas de Deus, nós desviamos do caminho dele. Então que bom que o Senhor marcou ele. Glória seja dada ao poder. Ele nos serve de exemplo para que eu não seja. Mas tem muita gente fazendo exatamente a mesma coisa. E o Senhor ainda não fez nada. Vou repetir. Ainda não fez nada. E por final, a loucura gera pecado. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Esse episódio foi quando Arão, Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, porque Moisés casou com a negona Cuxita das terras de Cuxi, e eles afrontaram Moisés e o ministério. E uma das falas do Senhor, ei, com todos os profetas eu falo, mas com esse aqui eu falo cara a cara, face a face. Então, dentro do que nós estamos estudando nesses dias, Meu Deus! o foco que eu quero guardar nos nossos corações hoje é o seguinte: aquelas 5 foram consideradas loucas, porque elas ouviram uma instrução e desprezaram, optaram em caminhar segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio entendimento. O atraso do noivo é um atraso proposital. Eu vou separar ovelha de bode, joio do trigo, louca das prudentes. Nossa, e por aí vai. O joio do trigo e o joio do trigo crescem. Tudo igual. Juntos. Tudo igualzinho, tá tudo ali no meio, tá tudo embolado. E aí, pasme, essas são noivas.
Você não pode dizer que essas noivas, que essas loucas não passaram por uma regeneração, não passaram por um batismo. São noivas. Estão indo ao encontro do noivo. São noivas. Pelo processo de qualificação, elas estão no mesmo patamar que as demais. Então, vamos terminar nisso. Caminhar segundo a instrução. Enchei-vos do Espírito Santo. Busque, compre do Senhor essas reservas sobrenaturais extraordinárias que nós necessitamos e precisamos do Espírito, de fé, de colírio, de vestimentas. É uma ordem, é uma instrução dada. É isso que vai nos diferenciar de sermos prudentes ou loucos no amanhã. Amém? Pai amado. Vamos lá. Vou continuar trabalhando a mesma parábola. Mateus capítulo 25, versículo 9. A parábola das 10 virgens. Satisfação, né, gente? Se não soubesse o que é isso, né, E hoje eu quero pegar só esse pedaço. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Vamos repetir? Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Olha a fala dessas 5 virgens que são prudentes. Vocês que são loucas, existem vendedores específicos para vender para vocês o azeite do qual vocês precisam. Levítico capítulo 24, versículo 1 ao 4, está escrito assim. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Harão as porás em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até amanhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro porás em ordem as lâmpadas perante ao Senhor continuamente. Então preste bem atenção. Existe uma ordem aos filhos de Israel de levar azeite para o tabernáculo. E esse azeite tem que ficar perante ao Senhor. Agora preste atenção que com base nesse versículo de Levítico, uma coisa fora do comum aconteceu dentro dessa parábola que nós não percebemos. As 10 estavam esperando o noivo. O noivo disse que quem quiser comprar azeite tem que comprar dele. E elas estão esperando o noivo chegar. Quando alguém anunciou o noivo vindo, vocês acham que as loucas foram até o encontro do noivo para poder comprar azeite para ela? Elas foram comprar em um outro lugar. Então o azeite que elas têm, o azeite que elas possuem, o azeite que elas usam, o azeite que elas ministram, o azeite que elas oram, o azeite que elas comungam, não diz respeito ao azeite do noivo. Então preste bem atenção. Um do propósito do atraso do noivo é separar loucas e prudentes. E o propósito do atraso do noivo é devolver os compradores a quem verdadeiramente elas têm comprado. Vocês nunca compraram de mim, vão então aos que estão vendendo para você e se virem com ele, se relacionem com ele, continue tendo azeite das mãos deles. Vamos lá para o texto. Há sempre um vendedor para vender azeite para um louco. Há sempre um vendedor para vender azeite para um louco. Que tipo de azeite um louco procura? Provérbios capítulo 5, versículo 3 está escrito assim: porque os lábios da mulher estranha desfilam favos de mel e o seu paladar é mais suave que o azeite. Então, o louco procura esse tipo de azeite que se encontra somente com a mulher estranha. A parábola do mordomo infiel em Lucas capítulo 16, versículo 1 a 6 também expressa isso. Lê para a gente o título. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele chamou-o e disse:
Que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse: consigo. Que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso. De mendigar tenho vergonha. Eu Só um sei. pouquinho. Preste bem atenção que nessa fala ele assume a culpa. Aham. Ele diz, Senhor, eu não fiz isso. Em momento algum ele tenta, de algum modo, apresentar alguma justificativa para que ele continue no cargo. Deu ruim mesmo. Eu sou o culpado disso. Continue. Eu sei que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos vendedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E ele disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-se já escreve 50. Então preste bem atenção. Sempre vai ter uma mulher estranha para poder vender azeite. E sempre vai ter um mordomo infiel que rouba do seu senhor para poder vender. As loucas têm sempre um direcionamento. E elas sabem muito bem onde elas encontram azeite para poder comprar. Gleice, lê pra gente Oséias 2:8. Aí, filho. Ela, pois não te reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata, o ouro, que usaram para Baal. Preste bem atenção. O Senhor conferiu azeite na mão de alguém, e esse alguém usou o azeite para Baal. E quem é que recebe azeite do Baal e diz que recebeu do Senhor? A transferência do senhorio também tem azeite. Então tem muita gente achando que o azeite que elas estão comprando, que elas estão obtendo, vieram de Deus, mas quando saiu da mão de Deus e chegou na mão de alguém, a pessoa entregou aquele azeite para Baal. As loucas sabem disso. As loucas sabem muito bem onde encontrar. Ageu 2, 11, 13. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes. Pronto. Repete essa palavra de novo. Pergunta agora aos sacerdotes Agora, continua. acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que for caminhando contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam dizendo: ficará imunda. Então preste bem atenção. O sacerdote tem a capacidade de tornar maldito aquilo que é santo. O azeite, na mão dele, era um azeite santificado. Mas segundo a sua conduta e a sua postura, ele amaldiçoou, tornou anátema aquele azeite. Preste bem atenção no que nós vamos falar agora. Vocês lembram da passagem da parábola do samaritano? O texto diz que o samaritano... o texto diz que alguém foi tomado no meio do caminho, foi assaltado e foi largado lá quase morto. Primeira pessoa que veio, quem foi? O sacerdote, quando enxergou aquela cena e entendeu que ele estava quase morto, o que foi que ele fez? Passou de largo. Ele passou de largo porque ele estava certo ou estava errado? Na mente dele, certo. Na lei ele estava certo. Porque um sacerdote não pode ter contato com um morto.
E de longe ele entendeu que ele estava morto. É muito fácil a gente não cumprir a lei cumprindo a lei. O levita, na sequência, vem e faz semelhante a mesma coisa. Só que o texto do levita diz que ele chegou no lugar. Então ele chegou mais perto do que o sacerdote. Mas o entendimento do levita também foi a mesma coisa. O problema é que o levita não tem o peso da lei que o torna imundo se ele tocar em um morto. O samaritano, que não tem nada a ver com a lei, que quer caminhar na graça, ele tem condições de chegar lá e tocar. Então, esse tipo de sacerdote, que não se responsabiliza pelo seu sacerdócio, eles, ao invés de santificar, eles contaminam aquilo que Deus coloca na mão dele. Os loucos sabem disso. Eles não podem ver esse tipo de sacerdote fazendo as suas vigílias, pulando nos seus montes, abrindo as portas nos seus altares, que os loucos vão de encontro a estes. Eles não conseguem se relacionar bem com o azeite que é puro, que é santo, que vem do alto. Lembra da história dos filhos de Eli? Eles não dão conta de lidar com aquela carne assada, porque a assada passa pelo fogo, eles não têm relacionamento com fogo. Eles têm que comer aquela carne crua. Porque se passar pelo fogo, o fogo vai de encontro a ele, vai conferir as obras dele, e eles sabem, não vai dar, nós não passamos isso daqui. Então os sacerdotes, há uma casta de sacerdotes que também vendem esse tipo de azeite. Provérbios capítulo 21, versículo 20. Da maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Tesouro desejável. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Na casa de quem? Do sábio. Agora presta atenção no homem sensato. Mas o homem insensato os esgota. Quando o texto está dizendo que azeite, tesouro desejável e azeite há, não está dizendo que tem. Porque esse há, como de quem habita, qualquer lugar que você chegar na casa do sábio, qualquer momento, tendo azeite ou não, tendo azeitona ou não, o azeite sempre está lá. Porque o azeite não é um resultado de uma produção. O azeite é um resultado de quem ele é, da identidade que ele tem. Qual é a identidade dele? Ser sábio. O problema é que na casa do insensato também tinha. Só que lá ele se esgota. Lá ele não permanece. Lá ele não tem continuidade. Lá ele não se multiplica. Agora sim, o versículo 12 do capítulo 14 de Romanos. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É a Cristiane que vai estar diante de Deus e não tem conversa de ídolo. Olha, meu marido, não, é a Cristiane que vai ter que responder pelos atos dela diante de Deus. Cristiane, por que naquele dia você passou perto daquela banquinha, daquele insensato que estava vendendo azeite e você não comprou, mas você olhou para ele desejando? É a Cristiane que vai ter que responder com isso. É o Miguel quem vai ter que responder. É o Samuel quem vai ter que responder por ele. Ninguém diante do Senhor vai ter a justificativa de achar que vai ter um intercessor à sua volta para poder cooperar ou ajudar a defender-se ou justificar-se das suas obras. O Espírito Santo é que mantém no homem a presença de Deus ardendo como fogo. Versículos de 1 a 14 de Zacarias capítulo 4. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me. Agora preste atenção com a ligação desse término do versículo com Mateus capítulo 25 das 10 vezes. E como um homem é despertado do seu sono. O que foi que acordou as irmãs lá? A voz de alguém que disse: lá vem o noivo, lá vem o esposo. Alguém gritou, mas todas elas estavam dormindo, sendo elas as prudentes ou as loucas. Foram acordadas por essa voz, por essa manifestação ecoante do Espírito. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo.
Em cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: Não sabe tu o que é isso? E eu disse: Não, Senhor meu. Respondeu-me dizendo: Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça e graça a ela. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a face da terra. Respondi mais, dizendo: Que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-me outra vez disse: Que são aqueles 2 ramos, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou dizendo: Não sabe tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Essa passagem é de vital importância, porque o querubim que caiu é ungido. Só tem uma diferença para essa manifestação aqui: ele não está na presença do Senhor, mas carrega com essa realidade de unção. Isaías capítulo 55, versículo de 1 a 7. Se nem lê todo, só o começo. Ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E agora, só para a gente lembrar daquela parte, lá daquela viúva de 2 Reis, capítulo 4, versículo número 7. Ela recebeu uma ordem de vender. Ao contrário de todos esses que estão aqui, ela tem uma validação do alto para poder vender. É como se ela fosse uma franqueada do alto. É como ela: vou abrir uma franquia na terra e você pode. Quem quiser comprar da minha marca, a partir da sua mão, pode. Só que existe um processo na venda com aquela mulher. Porque como foi que ela conseguiu armazenar o azeite na sua casa? Pegando vasilhas emprestadas. Se ela volta para a mulher que emprestou vasilha para ela e fala: Irmã, eu tenho um azeite para poder te vender. Quanto é? É o preço da vasilha que eu te emprestei. Quanto foi a vasilha? Ei, eu não cobrei nada da vasilha. Você tem condições de cobrar? Tem condições de cobrar? Em algum momento daquele ciclo de vasilhas emprestadas, a casa daquele credor recebeu azeite, sem que precisasse ter recurso, dinheiro, isso aqui que nós temos nas mãos, para que ela pudesse sanar a sua dívida. Porque a palavra que foi dada para Eliseu, da boca dela, é que ele é profeta. Ele não fez dívida com nenhum desse tipo de gente louca que está aqui em cima para poder ter esse azeite aqui dentro da nossa casa. Não vai entender? Então, cada louco tem o seu comércio. Cada imprudente tem a sua fonte, cada louco tem o seu comércio. Então, quando o texto diz, que nós lemos lá em Apocalipse, que o Senhor mesmo está pedindo que nós venhamos até Ele para poder comprar dele, não adianta ir com a sua loucura. Porque ele não vende para louco, só vende para quem é prudente. Os loucos vai ter as suas barracas, as suas bancas, as suas feiras,
as suas feiras do rolo, as suas feiras do Pedregal, as suas feiras de Brasilinha, os seus denox na madrugada, para poder comprar. Para receber o que é original, o que é puro, o que vem do alto. Você tem que ter a credencial da prudência, porque sem ela não existe a possibilidade de chegar a azeite. Igual cartão de dentro de Santos, si. né? Sem cartão. Sem cartão você não passa. E aí temos que tomar muito cuidado para isso. Pode ter o dinheiro que for. Preste bem atenção no direcionamento. Ide e comprai aos que vendem azeite para vós. E elas não pararam para analisar. Calma lá. Se nós estamos indo de encontro ao noivo, nós já sabemos que ele não aceita o azeite do que tem de lá. Por que eu não pego a palavra dessa prudente que falou comigo agora e vou comprar o azeite na mesma fonte que ela comprou? Eu não vou lá não. Não acabou ainda, mas está aqui fumegando esse pavio, não tá? Ele mesmo disse que não vai apagar o pavio que ainda fumega. Vou ficar na porta. Ela tinha que ter pensado dessa forma, mas o costume, cada hábito gera uma habitação. Vai e compra. Eita, Zezinho, abre a bodega aí que eu preciso de azeite, tem que ser logo porque o noivo está chegando. Nananana, e fechou sua porta. Se ela pega essa palavra, se ela entende essa palavra, segundo o direcionamento de uma boca prudente que está falando, não apagou o azeite, o pavio que está fumegando, ela fica na porta. Porque ele tem azeite para continuidade do que precisa lá dentro. Fica na porta. Mas o espírito de loucura não nos permite. Não permite. Pensar. Não dá conta. O espírito de loucura bloqueia a mente. Mas ela não consegue caminhar nisso, porque... E isso aqui é importante a gente pensar nisso. Se você desobedece uma vez, não fique esperando que você vá obedecer a segunda vez. A primeira ordem delas foi: vá e leve reserva. Ela já desobedeceu a primeira ordem. Ela não tem condições de caminhar dentro de uma realidade do concerto. Se o próprio Senhor falasse com elas essa mesma palavra, elas iam correr lá no hábito, na habitação que elas tinham, em vez de pegar e pensar em pegar com eles. Já está inserida a loucura, esse contexto de desobediência, dentro da loucura que elas são e dentro das loucuras que elas vivem. Então, cuidado. Porque o louco, ele também tem azeite. O louco canta, o louco prega, o louco ministra, o louco sapateia. Ei, a diferença só vai ser manifesta naquele momento oportuno que o noivo finge que atrasa. Até então, não tem ninguém aqui que possa dizer: ei, Samuel é louco. Você não pode falar porque o azeite é igual. Não tem diferença quem olha a olho nu. É igual o joio, né? Mesma coisa, está crescendo o mesmo embalo. Então ninguém aqui vai poder dizer que fulano é, que fulano não é, e etc, coisa e tal. Ninguém pode constatar e verificar e dar veracidade ao fruto que a Cristiane está produzindo. Porque nós não produzimos fruto para nós mesmos. A árvore não vai dizer para a manga: eita, a manga que eu estou produzindo é boa. É o Senhor daquela árvore que vai ter que chegar e falar: esse fruto é bom. Se a Cristiane não está trabalhando para ela, está trabalhando para o Senhor, ninguém na face da terra pode chegar e apontar que o fruto da Cristiane é ruim. Por mais estranho que pareça, por mais fora de lógica que pareça, só o Senhor pode chegar e falar: Cristiane, o seu fruto é bom. Ou não. Da mesma forma que nessa estrutura que nós estamos falando. Ninguém tem condições de chegar para aquelas 10 que estão ali, antes de dormir, que estão de pé, que estão com as suas lâmpadas acesas, com a felicidade à porta do noivo esperando. Ninguém tem condições de dizer quem é prudente e quem não é. O negócio é tão sério nisso que não é a número 1, 2, 3, 4 e 5 que são prudentes, e nem a 6, 7, 8, 9 e 10 que são loucas. São 5. Das 10, qual a ordem das que eram prudentes e qual a ordem das que eram as loucas? Ninguém sabe, só ele. Para mim e para você são 5 que não são e 5 que são. Amém? Cuidai. Se não chegar a prudência no nosso coração, o engano vai ser tão sério que a gente vai estar comprando azeite de onde não deve e achar que essas fontes são as fontes do noivo sem ser. Cuidado,
Porque o azeite falsificado, esse azeite de tupiniquim, do Paraguai, por assim dizer, ele pode até nos fazer andar bem com as coisas aqui na terra. Mas quando a gente chegar diante do esposo, que for para adentrar o reino, ele não vai nos dar validade para isso. Cuidado, porque se a gente não caminhar em cima dessa palavra de correção, hoje nós não vamos obedecer a palavra do amanhã, nem a do depois de amanhã e por daí por diante. Amém. Quem está aí, quem acompanha daqui de fora aí, Rebeca, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Quem mais? Só você? É isso mesmo. Nós estamos na virada de 2020 para 2021 e nós temos como tema trabalhado no decorrer desse período esse texto de 2 de Crônicas 20 e 21 e nós estamos pontualmente trabalhando sobre... Pode deixar ler. Pode deixar o corte ali, eu falei isso aí. E corte de lá. Nós estamos pontuando hoje o texto de Mateus capítulo 25 e nesses dias trabalhando acerca dessa parábola, que é a parábola das 10 virgens. Pode vir, meu amor. Se você não bater aí, vai ser tão bom. Aí. E agora você senta aí. Isso. Vamos lá, está escrito assim em Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será. Preste bem atenção que de vez em quando o texto vai dizer que o reino dos céus será, ele tem uma semelhança. E aqui ele está explicando que ele é como 10 virgens, será como 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O que foi que nós aprendemos nesses dias acerca da lâmpada? Quem pode falar alguma coisa? Eu sei que teve azeite dentro dela. Terra! Bate Meus aqui! parabéns! Meu Deus do céu, é forte. Nós também aprendemos que a lâmpada tem uma dupla função, que é, Guardar azeite e o que mais são? e ficar acesa com fogo. Gerar luz, né? E muito bem. E a lâmpada também tem muito significado. Entre um deles tem, a lâmpada significa a palavra. Nós usamos um texto dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O texto vai dizer em versículo 2 que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Nós falamos um pouco sobre essa questão da loucura. Quem pode lembrar alguma coisa acerca do que nós falamos sobre a loucura? Que elas estão definidas, por exemplo, por ser loucas, porque o texto diz que o temor do Senhor é o princípio da... E quem continua o resto do versículo? Alguma coisa a ver com instrução. Quem despreza a instrução. Hã? Não sei não, mas eu sei que quem despreza. Eu sei quem despreza. Precisa ir lá não. Nós também falamos sobre o azeite, que está no versículo 4, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas e também nas suas lâmpadas. As prudentes levam azeite na vasilha, numa vasilha e também nas lâmpadas. E tardando o esposo. Essa parte é de vital importância, porque esse esposo tardar, vou voltar a repetir isso, dá sinal do fato de que precisa haver uma separação. Então esse tardar do esposo é de crucial importância para que 5 dessas 10 virgens seja separado desse conjunto. Uma outra coisa extremamente importante é que o texto não vai dizer sobre o contexto e variação dessa separação. Ninguém pode afirmar se for a noiva de número 1, 2, 3, 4 e 5, que eram loucas, e as 6, 7, 8, 9 e 10, prudentes. Então o texto vai trazer uma totalidade de 10 e diz apenas que metade dela, e ninguém consegue enxergar qual delas é quem até esse momento. Tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Preste bem atenção que loucas e prudentes têm lâmpadas e as lâmpadas são suas. As loucas disseram às prudentes:
dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. E nós descobrimos uma coisa importantíssima sobre esse fator. Quem pode lembrar alguma coisa acerca disso? E diante aos que vendem e comprai para vós. Que e quando ela deixa de prosseguir até o noivo, ela está rejeitando o noivo, rejeitando o azeite, buscando outros azeites. O que eu entendi é que também ela está buscando um outro tipo de noivo, que ela prostitui. Ela não aceita aquele noivo. Ela não aceita aquele noivo, ela rejeita o noivo para buscar o azeite de um estrangeiro, de um outro homem. Então, a grosso modo, esse texto vai dizer que o noivo é quem vende azeite. Lá na frente ele diz, comprai de mim. E aqui elas mandam ir comprar para aqueles que vendem. Então tem gente vendendo azeite para loucos. Escute, loucos. Tem gente vendendo azeite para louco. E tem muita gente comprando. Nós descobrimos que sacerdote vende azeite, que tem profeta vendendo esse tipo de azeite, e por aí vai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Quando foi que o esposo chegou? Quando elas saíram para poder comprar. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. E aqui o versículo 13 é o que nós vamos falar hoje. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vamos lá? Repita comigo. Vigiai. Vigiai. Todo mundo, os meninos, vamos lá, 1, 2, 3. Vigiai. De novo. Vigiai. Então, o conselho do esposo não é para as virgens que entraram. Quer aparecer. Essa voz ecoa para dentro como ecoa também para fora. E por que nós temos que estar atentos a essa questão da vigilância? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo número 7. Só anota, não precisa abrir, que eu vou ler. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo número 7, está escrito assim. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Vigiai em quê? Oração. Vigiai em quê? Oração. Perfeito. 1 de Pedro também, capítulo 5, versículo 8, está escrito assim. Sede sóbrios e vigiai. E agora ele dá um motivo, que não adianta você vigiar só orando, ele vai dar um motivo, e o motivo é porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, bramando a quem possa, buscando a quem possa tragar. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 34, está escrito assim, vigiais justamente e não pequeis. Nós temos uma ordenança de vigiar orando, nós temos um motivo de vigiar, porque o inimigo está vindo, está querendo chegar. Quietai-vos. Eu falei com os meninos aqui. Ei, falei com vocês. E nós temos aqui também um fato que não adianta você vigiar em pecado. É necessário abrir mão da conduta de pecado. E as loucas pecaram por não obedecer à recomendação, por não caminhar em cima de uma ordenança de ter vasilhas ali. Então vamos lá, de novo. Vigiai justamente não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-os para vergonha vossa. Nós lemos 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo de número 34. Agora, Atos, capítulo 20, versículo 31, vai trazer uma recomendação de Paulo. Portanto, vigiai. Lembrando-vos que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. E para terminar, o próprio Messias falando em Lucas capítulo 21, versículo 36, que diz assim, vigiais, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar de pé diante do Filho do Homem.
O texto está dizendo que as 5 virgens loucas, além das muitas coisas que elas fizeram ou deixaram de fazer, elas não caminharam dentro de um contexto de vigilância. Amém? Que o Senhor nos encontre vigilante nesses dias, que o Senhor nos encontre vigilante nesses tempos, que o Senhor, pela sua graça, pela sua glória e pelo seu favor, possa achar em nós, todos nós, posicionados exatamente dessa forma. Amém? Quem vai orar primeiro? Então ora, meu amor. Papai do céu, faça que Olha nada ali, ó. que não aconteça com a gente. Faça que... Olha ali. Olha ali, ó. Vai. Papai do céu, abençoa a gente. Faça que nada de mal aconteça com a gente. Nenhum ladrão pegue a gente. Nada de mal aconteça com a gente. Jesus cuide de nós. Faça que Jesus cuidando de nós, Ele agradece tudo que a gente faz por mal. Faça que nada de mal aconteça com a gente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Papai do céu, abençoe a vovó, abençoe a mãe que está agora, não está dando aula. Abençoe a Maria Eduarda, abençoe a tia mulher da sua Senhor. Abençoe todo mundo que está lá, Senhor. Abençoe a vovó, faça que eles fiquem bem lá, Senhor. Faça que eles comam bem. Faça que o dia que bem, Senhor. Faça que eles morem aqui no dia da mãe. Amém. Papai do céu, abençoa todo mundo. Abençoe todos que estão aqui, os que não conseguiram chegar aqui, mas que abençoe todo mundo desse mundo. Mas que você faça casa nova para todo mundo que mora lá. Mas que todo mundo seja pedido para morar em nome de Jesus. Amém. Amém. Papai do céu, obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Senhor, abençoe todo mundo que está nessa live agora. Senhor, obrigado porque o Senhor é bom conosco, até quando nós não somos bons com o Senhor. Obrigado por tudo. E obrigado porque nós não vamos conseguir retribuir tudo que o Senhor deu por nós. Em nome de Jesus, amém. Pai, abençoa a vida da Rebeca, que tem nos acompanhado até aqui. Permita, Pai, que a casa dela possa ser restaurada, reconfigurada conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer, conforme o Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por estarmos reunidos por mais um dia nesse horário, glorificando o Teu nome, Pai. E com a profunda intenção de revelarmos que nós somos dependentes de Ti em tudo. Pai, para a glória do Teu santo nome, nós necessitamos, Pai, sermos tomados do nosso lugar de conformismo, de comodidade, para poder entrar dentro desse ambiente ao qual verdadeiramente, tomados por Ti, nós possamos Te servir em espírito e em verdade. Nós Te agradecemos por tudo que tem acontecido na nossa vida, até o presente momento. Te agradecemos mais ainda, Pai, pelo porvir, pelo futuro, pelo amanhã. Porque em verdade, Pai, tudo que temos é Teu e a nossa vida está na palma das Tuas mãos para Tu ter gerir, governar e gerenciar da forma que Tu achares melhor. Minha família, Pai, é colocada em Tuas mãos e todos são sacerdotes, do pequeno ao maior. E nós te pedimos que nessa dispensação Tu venha derramar sobre nós o Teu Espírito e junto a Ele as responsabilidades inerentes a essa verdade. Nós te agradecemos, nós te glorificamos e é em Cristo, Senhor nosso, que é a quem damos toda a honra, toda a glória e louvor, que nós oramos. Amém. 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 Acabou. Dá tchau pra tia Rebeca aí, dá. Tchau. Ah, quero que Que horror. Tchau, Braga. Deus te abençoe.